Estamos ao vivo! Bom demais, mais um episódio do podcast Respeita a Minha História. Eu sou Renato Fabossi e hoje aqui estou com Emerson Miron. Boa noite, Emerson! Boa noite, Fabossi, beleza? Mais uma vez aqui, que satisfação enorme, cara. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje nós estamos no podcast Respeita a Minha História. Deixa eu te perguntar aqui, antes da gente começar aqui, você já teve a sua história desrespeitada? Fala pra mim. Já, várias vezes. Conta aí Muitas vezes. alguma história aí que você já foi desrespeitado aí, alguém não chegou numa empresa que você trabalhou, não respeitou sua história. Um desrespeito que me marcou bastante, eu era garoto. Eu tirei a carteira de trabalho num dia, no outro dia fui procurar emprego. Aí cheguei no Banco Geral do Comércio, na Líbero Badaró, fui fazer ficha pra motoboy. Subi, passei, tirei 10 na prova lá e já desci pra falar com o gerente. No que desci pra falar com o gerente abaixou o óculos assim, olhou e falou: Você é do Itaim Paulista, você é desse bairro? Eu falei: Sim, sou. Eu era muito pobre, roupa bem simples, né, bem humilde. O cara foi no segurança, falou: Ó, tira aquele moleque pra fora. O cara me pegou pelo braço e me jogou pra fora. Foi desrespeitado. Não Desrespeitado. respeitaram a sua história, não respeitaram a sua origem, não respeitaram onde você nasceu, não respeitaram quem você era. E é para isso que esse podcast nasceu. Nasceu com o intuito de que as histórias sejam respeitadas. Você acredita nisso? Que toda Acredito. história precisa ser respeitada? Toda história precisa ser respeitada. Eu acredito nisso e nós temos aqui nesse podcast histórias que precisam ser respeitadas, histórias de pessoas comuns, mas todas as histórias são extraordinárias. Pessoas têm altos e baixos, mas toda história precisa ser respeitada. E eu sou o Renato Fabossi e hoje nós temos um convidado especial, muito especial. Ele foi pai com 20 anos, casou com 19 anos. E hoje ele tem uma empresa, ele é fundador de uma empresa de arquitetura e tem projetos em mais de 20 estados no Brasil. Sensacional. Ele vai ser apresentado daqui a pouco. Antes de apresentar ele, nós temos hoje 2 patrocínios, Emerson. 2 patrocínios, estamos evoluindo. Estamos aí, aos poucos ainda. Melhor lugar para comprar material de construção em Diadema é o Disque Alda, na Avenida São José, 537. É isso aí, Qual material telefone? de construção em Diadema, no Grande ABC, atende todo o Grande ABC. Você pode entrar em contato pelo telefone no WhatsApp 913496982. Disque Alda Materiais para Construção. E o outro patrocínio? O LC Odontologia continua com a gente, na rua Frei Gaspar 941, sala 409. Meu tratamento dentário Sorriso é é lá. hein? Olha lá, fazendo lá. E é isso aí. Então vamos lá apresentar o nosso convidado, David Albert Santos, fundador e diretor-geral da DSX Projetos. Vai estar embaixo aí o logo para o Instagram do DSX Projetos, ele vai falar mais aí, as redes sociais. Ele é pai de 4 filhos, palestrante, escritor. Seja muito bem-vindo, David Santos. Olá, muito prazer estar aqui, já ser recebido com essa energia lá do teto e não esperava menos, né? Renato, grande parceiro, obrigado pelo convite. Espero poder somar com vocês hoje aqui, contando um pouquinho da minha história e poder agregar aí um pouquinho no podcast de vocês. Você acredita que a sua história pode inspirar alguém hoje aqui? O que você acha? Eu acredito que todas as histórias podem inspirar alguém em algum momento da sua vida, independente de quem seja, no momento certo, para a pessoa certa, todo mundo pode agregar na vida de alguém. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Toda história, David, tem uma origem. Conta lá como foi a sua origem, família grande, família pequena, onde nasceu, vai contando aí. Ah, legal, show de bola. Bom, vamos lá, começando a nossa história, eu sou o filho mais velho de uma família de hoje 7 filhos, então eu sou o mais velho de 7 filhos, o meu irmão mais novo tem 19 anos, pra você ter uma ideia, eu tenho 36 hoje, meu irmão mais novo tem 19. Nasci na periferia de São Paulo, na Brasilândia. Corintiano. São Paulino. Família toda de São Paulinos, mas nasci na periferia, numa família em que meu pai era o segundo mais novo também de 10 irmãos, e ele foi o primeiro a entender que nós temos a possibilidade de mudar o cenário onde a gente vive. Então ele foi o primeiro a ir para a faculdade, o primeiro a sonhar em sair da periferia, em conquistar algo que até o momento eu não tinha referência, mas ele falou, apesar de não ter referência dentro de casa, eu posso proporcionar algo melhor para meus filhos, né? Meus pais me proporcionaram o melhor que eles podiam até aqui, e eu tenho condição de proporcionar algo melhor para meus filhos. Então meu pai é um exemplo para mim, toda vez que eu sento numa cadeira de podcast, eu começo falando dele, da minha mãe também, com certeza, porque minha mãe
me educou muito na parte espiritual, dentro da igreja, os princípios bíblicos. Meu pai nessa parte de empreendedorismo, de garra, de trabalho. Então, a minha história começa aí. Então, a lembrança que você tem da infância é você, o filho mais velho, viu o seu pai empreendendo, começando ali, saindo do comum, né, da família, e foram nascendo os irmãos. Você ajudou muito ali, ajudou com os É, irmãos, como é que foi? exatamente. Hoje, meu irmão, o segundo mais velho, né, uma diferença de 2 anos. E depois, para minha outra irmã, uma diferença mais ou menos de uns 6 anos. Então, durante muito tempo foi eu e meu irmão, e Uhum. depois a família despringolou, né? Um monte de gente. Mas foi muito disso. Eu acho que a minha infância foi pautada muito nessas duas referências, né? Todo final de semana na igreja com a minha mãe, né, orando e participando do ministério, servindo e tudo mais, e vendo essa garra do meu pai de empreender, conquistar e tirar a gente de uma realidade ali, dando pra gente uma perspectiva diferente. Eu acho que o grande ponto é esse. Meu pai sempre me ajudou a ter sempre uma perspectiva diferente do meio em qual eu estava inserido, fazendo boas escolhas, tendo umas sacadas diferentes, e hoje 90% do meu resultado é construído nesses dois pilares. É o relacionamento com Deus que minha mãe me ensinou e essa visão diferenciada que meu pai me ensinou sempre a ter frente aos desafios e às oportunidades ou não que surgiram durante o caminho. Seu pai Rapaz, trabalhava com o quê? Meu pai, ele começou como serralheiro, ele foi ajudante de serralheria e depois ele abriu a própria empresa dele. Com 20 anos ele abriu a serralheria dele. Meu avô também trabalhava em empresa de serralheria, meus tios, mas sempre como funcionário. E meu pai começou a empreender e abriu ali a serralheria dele. E aí depois ele já como eu, né, eu puxei dele na verdade, o gosto pelo desenho, pelo traço, ele também fez arquitetura. Aí ele se formou em arquitetura e aí eu entrei em arquitetura também, né? Um pouco, sim, por influência dele, mas também por buscar onde eu conseguiria ter numa profissão, desenvolver o que eu gosto muito, que é relacionamento de pessoas e essa questão de criatividade, de poder proporcionar, criar coisas, né? Sempre fui um cara que gostei muito de criar. Então, sempre gostei muito de desenhar, depois tocando, gostava de compor músicas, então era algo que legal. que estava sempre atrelado aí comigo, e aí eu vi na arquitetura uma possibilidade de juntar tudo isso e colocar dentro de uma profissão que eu pudesse me ver realizado, né? E fazendo algo que fazia sentido pra mim. Eu tenho que fazer uma observação aqui, ó. Todo mundo que vem aqui, as pessoas de sucesso, a família tá presente. Como é importante a família. As É. pessoas que vieram aqui falaram exatamente. Meus pais estavam comigo, meus pais foram a escada, meus pais foram inspiração. Como é Ah, importante a família? Família é muito importante. família é a base de tudo, cara. É assim, até na minha história depois a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho. Mas o nosso relacionamento, o ser humano tá no mundo pra se relacionar. E a primeira relação que as pessoas têm é com a sua família. Então você para pra pensar que se você tem uma família disfuncional, é muito provável que você tenha relacionamentos disfuncionais ao longo da vida, de amizade, né, de homem e mulher mesmo. Mas se você tem um relacionamento sólido dentro de casa, e eu não tô falando isso porque minha família foi maravilhosa, que não foi, tiveram vários problemas também, mas me deram uma boa base, né? Meu pai, apesar de ter divorciado da minha mãe na minha adolescência, sempre esteve presente. Não foi aquele pai que pagava pensão e não aparecia. Né? Minha mãe, apesar de todos os desafios que ela enfrentou, sempre se prontificou a dar o melhor que ela podia. Foi uma mãe presente também. Então, no que eles puderam, fizeram o melhor. Né? E esse melhor deu base para a gente poder avançar e buscar outras oportunidades também. E você trabalhava com seu pai na serralheria ali? Você tem Comecei a alguma trabalhar com lembrança? ele, assim, nas férias da escola eu lembro que eu ia de moto com ele, né, trabalhar na serralheria de um amigo dele, que ele pegava uns trabalhos, uns bicos e ia fazer na serralheria do amigo dele. Então, meu primeiro contato profissional foi com meu pai, na serralheria dele. Quando eu falei que eu queria fazer arquitetura, ele já me orientou sobre os softwares que eu tinha que estudar, como AutoCAD, o que estudar. Então, meu primeiro trabalho fora né, debaixo da tutela do meu pai, vamos colocar assim, foi numa marcenaria de um amigo dele, que também estudava com ele na faculdade, que tinha uma marcenaria, então eu fui trabalhar lá fazendo desenho técnico. Então foi um pouco já bem direcionado, né? Então a figura dele foi muito importante nessa consolidação dessa primeira fase da minha Seu vida, pai nesse já tinha sentido. influência, já estava Ah, com fazendo certeza. negócio, já Não, fazendo com certeza, relações. com certeza. Meu pai, ele é um cara fora da curva. Assim, na nossa família, literalmente, ele foi um divisor de águas na história da família, né? Conseguiu
descolar bastante do que estava sendo replicado na própria família dele e deu pra gente base para que a gente pudesse, né, buscar outras coisas. Então, por exemplo, vindo da periferia, e meu pai empreendendo, né, na época autônomo, a gente não falava empreender naquela época, né? Falava o cara é autônomo. Muitos desafios, o desafio do autônomo você tem altos e baixos, né? Tem a fase que você tá indo bem, tem fase que tá difícil, enfim. Mas ele sempre falou que eu tinha que estudar. Então, por exemplo, no meu terceiro colegial, eu fazia a escola de manhã e à tarde fazia cursinho. E ele pagava cheque em cima de cheque, e dava um jeito, assustava um cheque, pegava outro, e dava um jeito para pagar para eu continuar estudando. E aí, com isso, eu consegui passar no ProUni, 2004, passei no ProUni, bolsista 100%. E aí fiz a faculdade de arquitetura a partir de 2005, 100% de bolsa, mas porque 2004 foi um ano de duplo investimento. Meu pai fazendo um esforço de fazer um pagamento que a gente, né, pagar na época, sei lá, Ele era já trabalhava como 400. arquiteto. Não, como serralheria, né? Com serralheria ainda. É, mas assim, tinha um esforço, né, de poder fazer esse pagamento. Com um monte de filho já, o mais velho, ele pagava ali o curso pra mim e deu uma base que a escola pública até então não tinha me dado pra eu poder ter uma boa pontuação e fui bolsista 100%, porque aquele ano eu falei, meu pai fazia investimento financeiro e eu do estudo. Então eu saía da escola, ia andando até o cursinho, porque eu só tinha dinheiro pra ir e pra voltar. Então do cursinho, da escola pro cursinho, não tinha dinheiro de condução, não tinha dinheiro pra comer lanche no cursinho, então eu comia merenda da escola, era meu almoço. Então eu saía de manhã de casa, tomava café, estudava de manhã, comia a merenda da escola, porque seria a minha única refeição do dia, até voltar para casa para jantar. Ia andando pro cursinho, ficava com o cursinho da 1 até às 7, 8 horas da noite, estudando. Às vezes ficava lá depois da aula, no plantão de dúvidas e tudo mais. E pegava o ônibus pra voltar pra cá, chegava em casa 9 horas da noite pra jantar. Então no cursinho da hora o pessoal no intervalo ia lá, comprava uma coca, comprava um croissant. Eu não tinha dinheiro. Eu ficava na sala de aula estudando. Ah, porque eu era estudioso? Um pouquinho, mas porque eu não queria sair e saber que eu não ia ter dinheiro pra comprar um lanche na hora ali do intervalo, né? Então foi um ano de muita dedicação, muito estudo. E meu pai sempre falou, cara, estuda, que ano que vem eu não consigo mais te bancar. Então assim, ou você É a única chance. é agora, ou você passa numa pública, ou você vai ter que trabalhar pra pagar a sua faculdade, porque também eu não consigo bancar uma Ele fez o melhor faculdade pra investimento da você. vida dele. Cara, O foi filho. incrível, foi incrível. O melhor Foi investimento. incrível, porque eu consegui a bolsa do ProUni 100% e uma história curiosa que eu sempre conto também, porque meu pai se formou em 2004 na Uninove e eu entrei em 2005 na Uninove. Ah. E metade dos professores dele foram meus professores. Porque, enfim, Qual é o nome do seu pai? Nilson dos Santos. Nilson. Olha o Nilcinho aí, ó. Não, e o pior, ele parece comigo, a gente se parece, né? Eu pareço muito com ele, então era piada o tempo inteiro. Mas, cara, foi um tempo assim de muito, muito desafio, né? O que eu aprendo com essa época da minha vida, e é algo que é engraçado, você aprende algumas coisas, e com o tempo você deixa aquela informação de lado, e você fala, cara, eu tenho essa informação já. Né? Hoje eu tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, você quer emagrecer? Você tem dúvida como que você faz pra emagrecer? É assim Você não mesmo. tem dúvida, você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Tem que fazer exercício físico, tem que dormir direito, tem que comer direito. Não tem segredo, né? Então é aquela fórmula que a gente fala muito, né? Tem o que eu sei, tem o que eu sei que eu não sei, tem o que eu não sei, o que eu não sei, né? E muitas coisas está no que eu sei e o que eu não sei. Ou às vezes eu sei que sei, mas eu não uso aquela informação. E hoje eu tô numa fase da minha vida, já avançando muito, mas que eu penso, cara, o que eu quero de resultado? Que eu já sei o que eu preciso fazer e eu só não faço. E hoje eu tenho me policiado muito, até no Master Plan que a gente recebeu lá no Mastermind. Qual é a sua meta? É emagrecer? É aprender inglês? É aprender uma nova profissão? É aprender um instrumento? É o que que é? Você já sabe tudo o que você precisa? E muita coisa do que a gente quer e a gente não tem, a gente já tem a informação de como começar, Coloca na pelo prática. menos. Uhum. Mas a gente só não se coloca em movimento, né? E aí, assim, nessa época, uma coisa que eu aprendi muito, e hoje eu revisito esse conteúdo, né? Revisito essa habilidade, essa informação que eu tenho lá guardadinha na gaveta, é tudo que você quer de resultado, ele começa com o movimento e o esforço. Cara, Ação, geração. eu fui bolsista do ProUni e não paguei nada de faculdade. Quantas pessoas não querem pagar nada de faculdade, mas não quer estudar? Uhum. Não quer dedicar o tempo de baixar a cabeça e falar, eu tenho que estudar. Foi um ano, 2004, que eu, como eu falei,
Você ia pra escola de manhã, ia da escola andando pro cursinho, ficava a tarde inteira no cursinho, à noite eu saía do cursinho, voltava pra casa, ficava no plantão de 2, chegava em casa 9 horas da noite, ia fazer trabalho da escola, alguma coisa, dormia no outro dia de manhã, ia pra escola, cursinho. Então foi um ano de muito estudo. Por quê? Porque eu não tinha opção no ano seguinte de... Não tinha como eu pagar a faculdade. Ah, meu pai vai pagar minha faculdade. Não tinha essa opção. E eu queria estudar. E aí foi legal porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu faço aniversário em novembro. Então, todo o primeiro ano da faculdade eu tinha 17 anos. E aí, no primeiro ano, quando eu fiz 18, em novembro, foi mais legal porque os meus amigos colocaram na lousa, né? A partir de hoje, o que que o David pode? E aí, cada um ia na lousa contar uma piadinha, né? O David agora pode ser preso, o David pode comprar cigarro na vendinha, tal, uns negócios assim, né? Então, foi Pode beber. Pode beber. Então, foi um primeiro um momento assim, até, né, a gente bateu um papo antes, né, que foi um divisor de águas pra mim. E eu fico triste, mas ao mesmo tempo feliz porque deu tempo de recuperar, porque vários outros momentos da minha vida eu esqueci esse padrão. Você quer alguma coisa? Tem que pagar o preço, não tem almoço grátis, né? Não tem. Tornar sagrado, Não tem, né? cara, Sacrificar não é tem. tornar sagrado. E é uma coisa que eu falei que é um dos princípios que eu acredito muito hoje na lei da semeadura. Você precisa plantar. Né? Não colhe se você não planta. E se você colheu sem plantar, muito provavelmente aquilo ali vai morrer rápido. É igual a pipoca, né? Você vai lá e frita a pipoca. Nossa, comi, tô satisfeito. Quanto tempo vai durar essa 5 minutos. Sociedade. 5 minutos, 5 minutos. né? Então, assim, é todo o resto. E você na sua infância, assim, você falou que gostava de desenhar. Né, assim, você desenhava na infância mesmo? Quer dizer, a sua profissão hoje já vem da infância? O que você acha disso? Cara, eu sempre gostei, assim, são duas coisas que eu sempre gostei. Criar e me relacionar. Sempre, adorei essas duas coisas. Adorei sempre estar com amigos, contando piada e... Você era do fundão. Sempre. Mas eu era do fundão, mas sempre tirei nota boa. Sempre. Nunca fiquei de recuperação, nunca tive problema. Mas sempre falar demais é um problema que era reclamação cotidiana aí que meus pais tinham. Sempre gostei dessas duas coisas. Então, no começo, minha profissão mesmo que eu queria fazer era animação gráfica. Eu queria trabalhar com, tipo, desenho do Toy Story, essas coisas assim. Mas não tinha informação, o curso era caro, não tinha grana. Então, eu comecei a puxar um pouquinho para a realidade, sabe? O que que eu posso de fato fazer? Comum. Não também, era né? comum e não tinha informação e, né, não tinha nem computador em casa para você poder treinar softwares, não era essa facilidade que tem hoje em dia, né? Me senti velho agora com essa frase, hein? Nossa, lá na minha época. Mas aí as coisas foram se encaminhando e aí numa das conversas com meu pai nesse sentido, ele nunca falou faça arquitetura, faça isso, faça aquilo. Sempre falou, faça aquilo que você gosta de fazer, porque aí depois o dinheiro vem. Não faça nada por dinheiro. Se você for buscar o dinheiro, você vai se estrepar, né? E até tem um caso legal na época da faculdade, porque eu tive uma oportunidade de um convite para um estágio, cara, que era para pagar 5 vezes o meu salário que eu ganhava como estagiário na prefeitura. E era para trabalhar numa marmoraria, para desenhar bancada de alto padrão. E meu pai falou assim, ó, não vai. Porque você tá na faculdade e a faculdade é para você aprender, não é para você ganhar dinheiro. Se você for agora para lá, você vai arrebentar, porque você manja pra caramba de CAD e tal, de desenho, só que depois de 6 meses, você vai ter aprendido tudo que os caras têm pra te ensinar. Como é que você cola, como é que você corta, qual é o tipo de pedra. Você vai ficar um especialista em pedra. Ótimo. Você vai sair de lá depois para entrar no escritório de paisagismo, para aprender paisagismo, você não vai querer, porque você tá ganhando 3 pau por mês, moleque de 20 anos. Não vale a pena. Então agora você precisa estudar. Depois que você estudou, tempo pra tudo, conheceu, aí você vai ganhar dinheiro. E, cara, foi a melhor coisa que meu pai pôde ter me falado naquele momento. Há muito a contragosto. Não fui, mas a minha história se enveredou por outro caminho que hoje eu falo, graças a Deus, que eu não fui desenhar bancada naquela marmoraria. Que é a Entendeu? experiência, hein? Que Exato. experiência o pai passou. Exato. E, sim, você falou da figura, né? Então, meu pai sempre, apesar do divórcio, apesar de não estar lá todo dia dentro de casa, mas estava presente, conversava e tinha essa troca e foi legal porque esse conselho dele, assim, foi crucial pro caminho que eu segui depois Assim, você não profissionalmente. trabalhou na sua adolescência. Com ele só. Só com ele, na serralheria, é um só trabalho. É um trabalho, mas Trabalho. assim, não é um trabalho como você vê, o cara foi motoboy, não, nada disso. Eu tive o privilégio, e foi um privilégio, né, vindo de uma origem humilde, já começar trabalhando, desenhando numa marcenaria que era o amigo dele, mas já numa coisa diferenciada, né? Já num nível diferente, porque meu pai deu toda essa base e me colocou já num... Seus pais se divorciaram, você tinha quantos anos?
Devia ter uns 11, 12. Nossa, bem Ah, jovem. foi isso. Devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E aí ele ficou morando próximo. Mesmo bairro, tal, assim. Meus pais tiveram muito cuidado, cara, assim. E já Hoje, tinham já todos os filhos. já tinha os filhos, mas, assim, O eles mais tinham novo- um cuidado muito bom de não envolver as crianças, né? Foi algo fantástico, assim. Hoje eu olho, né? Hoje o pai, tanto também na condição hoje de divorciado, vejo como foi bonito a atitude dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, de entender que problema de adulto é problema de adulto e tratativa com criança, em relacionamento com criança é, assim, eu fui saber os motivos de fato do divórcio deles, eu já tinha 16, 17 anos. Até então, minha mãe nunca abriu a boca pra falar do meu pai nunca abriu a boca pra falar da minha mãe, por entender. Rapaz, com maturidade dos Cara, dois, é um hein? absurdo, assim, Porque o que você chega a vê- ser um absurdo de o quanto foi relevante, que pra mim era uma coisa normal, e hoje eu vejo o quanto que isso foi importante pra nós, entendeu? Claro, depois de adulto que começaram a querer falar demais, eu falei, tá, chega, que não tem nada a ver com isso. Mas tiveram essa atitude de poder blindar, né, a mim e os meus irmãos aí de todo as situações particulares deles. Você vê entendeu? assim, né? Eu tenho uma coisa comigo que as pessoas, você é um arquiteto, você se formou em arquitetura, né, para exercer sua profissão, mas os principais papéis da vida não existe um curso. Você não tem curso de pai, você não tem curso de marido. Onde você fez curso de marido? Onde você fez? Eu não fiz curso de marido em nenhum lugar. Curso de pai. É assim, a gente aprende com a vida, a gente às vezes aprende errado. Pô, ainda bem que você teve sorte de ter pais bem maduros, assim, que é Ca- difícil você. Olha, eu não vou falar assim uma correção, mas eu tenho uma divergência um pouquinho nessa sua afirmação, porque eu acredito da seguinte forma. A gente tem a possibilidade, sim, de aprender com os nossos erros, óbvio. Uhum. Mas se você tem, hoje, principalmente, se você tem disposição, cara, você tem informação em tudo quanto é canto. Então, se você, por exemplo, faz parte de uma comunidade, uma igreja, ou seja lá o que for, com uma comunidade que é os caras que jogam bola no campo no final de semana, mas falando de igreja, você tem lá. É que às vezes a gente não consegue observar, a gente não consegue usufruir do que o meio nos ensina. A gente vai muito na nossa percepção, no nosso entendimento. Eu passei por isso. Eu casei com 19 anos. Meu pai falou, não casa, você é novo. Sabe, você tem muita coisa pra viver. Quando você casa, o seu foco fica Mas dividido. seu pai também casou novo. Também, casou novo. Meu pai me teve com 18 anos. Meu pai tem 54, vou fazer 37. Cara, Novo. desculpa. Posso ser seu pai. Exatamente. Meu pai tem 50, respeita a minha história. Respeita a minha história, menino. Meu pai também, mas justamente por isso. Meu pai me teve cedo. E ele falou, cara, não tem necessidade. Construa primeiro, né? Estuda, se forma, tem um emprego, tem uma profissão e tal. Eu falei, não, pai, mas eu amo. Não, mas eu quero. Meu pai, não. Mas aí o que acontece? É o que você fala. Aí entra o que você falou. Às vezes você fala assim, não, é que meu pai não sabe. Na época dele que era assim, hoje vai dar tudo certo. Aí você vai até bater a cabeça na parede e você fala, meu pai tava certo. Que é o exemplo que eu falei agora, até veio um insight aqui, do que eu acabei de falar. Eu ouvi muito meu pai no profissional. Várias dicas, várias coisas que deram certo. Entrega, nananana. Aí numa outra situação, aí eu já achei que aquele conselho já não tinha nada a ver. E aí quis seguir meu próprio caminho, não quis ouvir. E aí eu tive vários desafios que talvez eu não precisaria ter se eu tivesse ouvido. Então hoje, né, voltando no ponto que você comentou, cara, existe curso de marido hoje. Existe curso de pai hoje. Existe curso de tudo. Aí, claro, né, tem muita balela também, mas se você puder garimpar e você puder ter informação, tudo começa na vontade. Se eu tiver vontade hoje de aprender russo, eu posso aprender russo hoje. Hoje na internet. Hoje você aprende o que realmente você quiser. É absurdo você a informação que tem quiser. ali. Cara, eu não concordo com a postura da minha mãe, eu não sei ser mãe. Você tem informação hoje. Você tem lugar pra você poder buscar. Mas começa com a vontade. Mas as pessoas muitas vezes não querem. Exatamente. Elas O cara não querem tem vontade. fazer e Pode ter ver o que que referência vai e dar. modelo dentro de casa que não vai adiantar. É verdade. No lugar onde está essa informação, está a dancinha. Exato. Hoje tem até um ponto que é legal, você falou, até pensei numa próxima palestra que eu vou dar, colocar exatamente sobre isso. O que você quer hoje? Coloca lá no bloco de notas. Emagrecer. Pega a ferramenta assim na mão que é a sua internet, abre o YouTube e coloca assim, emagrecer. Aí antes você coloca assim, como? E põe um ponto de interrogação depois. Ali já vai ter um primeiro passo.
que vai ser a resposta? Claro que não. A resolução rápida? Não. Mas se você não sabe nem por onde começar, mas você quer alguma coisa, por exemplo, eu quero virar astronauta. E eu não tenho nem ideia como é que começa um negócio desse. Coloca lá no YouTube, astronauta. Como ser, e põe ponto de interrogação depois. Você vai começar um primeiro passo, você vai ter informação ali. Seguindo o que você falou, hoje eu li uma reportagem que um canadense, descendente de indianos, ele construiu um mini reator nuclear buscando informações na internet. Um rapaz de 17 anos. Que medo, né? Construiu um mini reator nuclear. O reator nuclear não atingiu a temperatura para causar a fusão. Mas já ele Com construiu. sucata, e com sucata, né? Ele gastou $2 mil. $2.000. $2 mil. Um Ele- iPhone. Um iPhone. Um iPhone. Ele conseguiu fazer isso daí. Você imagina o que tem na internet hoje para... E ele fez isso daí. E aí você pega informação. É tudo hoje. É tudo. Informação vale mais do que Na dinheiro. verdade, hoje tem até excesso, né? 17 Tem anos de idade. acesso. Não foi um físico renomado, não foi... Foi um garoto de 17 anos. Só para pegar o gancho aqui E pra seguindo. gente ir para a fase adulta aqui do David, antes de entrar nessa fase, o David, pegando o gancho aí que eu queria falar é o seguinte: quando a gente é criança, a gente olha para o nosso pai é o nosso herói, né? Aí a gente olha para ele e fala: nossa, nosso pai sabe tudo, né? Tudo que eu pergunto ele sabe. Aí a gente vai crescendo, chega ali na fase adolescente, a gente olha e fala: ah, ele não sabe tudo isso, não. Aí a gente cresce mais ainda que essa fase dos 18 anos que a gente começa. Sabe nada, Que você né? fala, não sabe nada, meu pai não sabe nada. É bem assim, né? Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é: o que diferenciou, na sua opinião, de você seguir alguns conselhos do seu pai, né? Que você falou que seguiu alguns na vida profissional, você deu o exemplo aí, né, de não ter ido fazer trabalho ali na marmoraria quando você começou ali na faculdade. E nessa parte, por exemplo, amorosa, você não seguiu o conselho? Ou se tem alguma outra história que você quer contar também? Cara, eu acho que a grande questão, e hoje mais do que nunca também, de novo, né? Você tem uma informação, põe na gavetinha, você deixa ela lá, depois você passa um monte de problema e fala, cara, eu tenho a informação lá. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente fala assim, não, Deus quer também, que eu quero, né? Então, dentro do que você está colocando, o que eu vejo? Eu queria ter resultado. Meu pai tinha resultado. Então, eu ia meio na dele, acreditando no resultado que ele tinha. Talvez, pensando agora, talvez, na área amorosa, meu pai era divorciado. Ah, mas eu vou ouvir meu pai. Tipo, não tem resultado naquilo ali, Às entendeu? vezes até inconsciente. É inconscientemente, né? Inconscientemente, entendeu? Isso Mas um ficou outro na... ponto, é onde eu quero apoiar aqui meu argumento, é que não era o que eu queria, porque eu queria casar. Então, eu começo a colocar todos os motivos para justificar o que eu quero, porque eu quero aquilo. Entende? Uhum. Então, você faz esse contraponto, assim, tipo, meu pai não tem resultado nisso. Eu quero. E a opinião dele, talvez ele também não sabe o que ele tá falando, entendeu? Uhum. Mas aí hoje, o que eu faço hoje? E eu tenho aprendido isso e colocado isso todos os dias diante de Deus, cara. A minha vontade e a minha visão, ela é turva. E até hoje, eu converso com meu pai, é muito engraçado, porque ele falava pra mim, eu ficava bravo. Ele falava assim, um dia que você tiver a minha idade, você vai entender. Só seu pai falava isso. Meu pai é madurado, ele é todo inteligente, eu não sei nada. E é muito engraçado, porque hoje eu converso com a minha filha de 16, e ela faz uns comentários, eu olho pra ela e eu falo, no dia que eu tiver a minha idade, você vai entender. É a mesma coisa. Só que assim, eu acho que a grande questão é quando você fica cego pela sua própria vontade, e aí você não se abre e não se desarma pra olhar por outra perspectiva e ouvir outra coisa. E aí você vai porque você quer ir, pronto, entendeu? Não, é isso mesmo. Então assim, tem momentos da vida que é importante você ter isso. A própria história do meu pai. A mãe dele falava, pra que você quer fazer faculdade? Só você quer fazer faculdade? Por quê? Seus irmãos não fizeram? Pra que você quer fazer? Você quer ser melhor que os outros? Pra quê? Falas da minha avó pro meu pai. Uhum. E na cabeça dela, não tinha o porquê. Na periferia, vai aprender uma profissão, fazer um Senac e virar funcionário. Pra quê? Não tem ninguém aqui que estudou, ninguém aqui, sabe? Então, às vezes, esse pensamento de defender... Gastar tempo, gastar dinheiro, isso realmente era uma coisa comum, né? defender, dinheiro jogado fora, Tinha né? jogado fora. Você defender a sua visão, ela é importante. Mas muitas vezes, e eu aprendo isso hoje nos meus negócios, tudo que eu faço hoje, que eu sozinho tenho resultado. Eu junto com você, o resultado é potencializado. Eu junto com você é potencializado 3 vezes.
Então, quando você tá muito cheio de si, cheio da razão, cheio da verdade, você não tem espaço para mais informação. A gente fala sobre isso lá no Mastermind também. Quando eu tô muito cheio de informação, pleno de tudo que eu tô falando, eu não aceito informação nova, eu não aceito trocar. E aí é o risco, por quê? Porque é uma perspectiva única. Eu não tô vendo o que tem aqui atrás de mim, vocês estão vendo. Sim. Eu não tô vendo nem meu dente, mano. Se eu tiver com um negócio no dente aqui, eu não tô nem vendo. Você fala, David, tem um negócio assim, não tem nada no meu dente, não. Não, mas eu não tô nem vendo. Como que eu... Tem até uma expressão assim, quando você está cheio de si, você nunca transborda, você explode. Exatamente, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho construído a minha empresa nos últimos 4, 5 anos pautado nisso. O que me falta tá em alguém. Então eu preciso estar com pessoas, eu preciso trocar, preciso conversar, preciso contribuir, preciso transbordar e deixar também ser transbordado ou transbordar sobre mim informação, conteúdo, conexão. E é exponencial o resultado que você tem quando você vira essa chavinha, né? E isso é hoje, tá? Porque eu, durante muito tempo, era aquele cara que ficava brigando até o fim. Falava, meu, ô Renato, isso aqui é azul. Ele fala, não, é verde. Cara, isso aqui é azul. Ele fala, não, é verde. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não é possível que... Eu era assim. Hoje eu falo, cara, isso aqui é azul, isso é verde. Pra mim é azul, mas pra você é verde. Tá Não dá nada pra mim, cara. É isso aí. Tá aqui, ó. Tem porque eu sair daqui que eu ganhei a discussão. O Renato entendeu que isso aqui é azul. É pra você se dar feliz, isso aqui é verde? Fere princípio? Me fere? Não, então fica com o seu verde aí pra você e tá tudo certo, cara. Vida que segue. E o verde é o melhor, tá? Mas sabe o que Palmeiras. que é isso? Mas sabe o que que é isso? Como dizia meu pai, é maturidade. Isso que eu ia falar essa palavra agora, maturidade. É maturidade. E aí tem coisa que não adianta. Não adianta. Não adianta. Um moleque de 19 anos quer ganhar todas as discussões. Um cara de 35 já fala, meu, deixa pra lá. Vale a A pena. nossa relação aqui é muito mais legal e você quer verde, eu quero azul e tá tudo certo. Você torce pro Palmeiras, eu torço pro São Paulo, tá tudo certo. Tudo certo. Eu falo pra você que a gente tem mundial, né? Eu preciso falar isso. Eu sabia que era. Eu preciso provar, né, ô Renato? Deixa pra lá. Não vamos entrar nesse assunto. Mas vamos lá. Então vamos lá. Aí chegou ali 18, 19 anos, casou. Seu pai Casei. falou pra você não casar e Falou você pra não casar. Eu tive essa conversa esses dias com a minha filha. casou. Tem gente que dá certo casando cedo? Dá. Tem muita gente que casou com 16, 17, 18, tá casado até hoje, ficou casado Mas sua 50 filha com 16 anos. já quer casar? Já fala de namorar, de casar e tudo mais. Mas o que Então, que... a Até filha mais remexeu velha na tem cadeira. 16 mais anos. velha até tem remexeu 16 na anos. Até remexeu na cadeira. Eu sou, os três são Casar pais de bem, meninas. eu tenho 3 meninas. Você tem 3 meninas? Vitória, Luísa, Estela, 16, 14 e 11, fez agora. Vitória Guerreira e Estrela. É, Vitória, Estela e Vitória, E Luísa Luísa e Guerreira. Estela. Guerreira, então eu acertei o nome. Porque Estela, ela Estrela, né? Guerreira. E o Estrela. mais novo é o Pedro, que tem 9, vai fazer 10 agora em outubro. Né, então eu tenho até a tatuagem com a data de nascimento deles aqui no braço, dos 4. E, cara, a conversa que eu tive com elas esses dias é exatamente isso, que era um pouco do que você tava falando aqui antes de a gente começar a gravar. Tem gente que dá certo. E tá tudo bem. Mas eu acho que quando você fala sobre um exemplo, tem gente que anda com o carro na reserva. Ele vai chegar no posto sempre? Vai. É o melhor pro carro dele? Não. Pro funcionamento do carro, pra tudo. Ah, o cara sempre anda na reserva. Uma hora vai dar problema no bico, porque vai estar sujo. Uma hora vai ter problema na carburação, enfim. Mas ele funciona, o carro anda, né? Então, o problema que a gente vê é, eu tô aceitando o melhor ou eu tô aceitando o que dá? Ah, David, então quer dizer que todo mundo casa cedo tem um problema? Eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, pra mim isso eu posso afirmar categoricamente. Ter filho com 18, 19 anos é errado. Por quê? Ah, não, mas deu tudo certo, porque eu tenho a minha casa, meu pai me deu uma casa, porque eu tenho o meu emprego lá, nananana. Cara, mas com 18, 19 anos, você tem uma Você tá se cabeça, conhecendo ainda. você tá se conhecendo, você tá amadurecendo, você tá aprendendo um monte de coisa. E aí você já tem a responsabilidade de formar o caráter Na de uma verdade, criança. com 18 anos você não sabe nem a profissão que você vai seguir Às ainda. vezes, Você tá na decisão de, né? Eu já sabia que eu já tava no primeiro ano da faculdade. Mas você tá ali descobrindo Mas a ó, profissão. o que eu falei pra minha filha, eu falei assim, um ato de você esperar pra você ter filho mais tarde é um ato de amor com o seu filho. Eu falei pra ela assim, se você nascesse hoje, com o pai que você teria hoje, Uhum. você seria uma criança muito mais amada, muito mais direcionada, cuidada, Sim. preparada do que quando eu tinha 19 anos.
cabeça, trabalho. Quando ela nasceu, eu tava na faculdade e trabalhando. Então você imagina. Não é uma questão de amor, né? É. uma questão de maturidade mesmo. Mas de maturidade, porque é uma coisa que eu falo, né? Se você vai lá, estuda, trabalha, pode até casar, viaja, porque você pensa assim, ó, casou cedo, mas tem uma condição legal que aí o momento da vida é você lidar com o casamento, aprender que uma decisão de onde eu vou gastar o dinheiro não é só minha, porque agora eu tenho uma mulher que eu tenho que dividir com ela. Poxa, a gente vai comprar, não vai comprar, abrir mão, não abrir mão. É construir tudo isso. É um encaixe, não tem jeito. Tem gente que fica namorando 10 anos, casa, depois de 3 meses separa. Porque não, uma coisa é você ter 10 anos de namoro, outra coisa é você casar. Você ter isso e depois você ter filho, essa fase do casal, você já acertou. Então depois é o casal olhando para uma criança. Mas aí você pensa, eu já tenho emprego, eu já tenho casa, eu já tenho uma estrutura, eu já aprendi, me conheci, agora eu conheço a minha esposa, a gente se conhece, a gente fez os nossos acordos, já quebrou a cabeça, já fez tudo o que tinha que fazer. Agora quando eu tenho uma criança, como nós vamos cuidar desta criança? Aí começam os acordos de novo. Cara, aí tem aquela coisa, né, o básico. Putz, eu falo isso e a minha esposa não gosta. Ou ela fala aquilo e eu não gosto. Se eu tenho uma criança, no meio disso, eu tô me acertando com ela, tendo que ensinar uma criança, olhando um relacionamento sendo construído de homem e mulher, e ela tá sendo construída a coisa dentro dela. O caráter de uma pessoa é formado até os seus 6, 7 anos. E aí uma criança de até os 6, 7 anos tem 2 jovens que estão se conhecendo, que estão aprendendo, que estão um monte de coisa e tá gerando caráter nela. Então, por exemplo, eu lembro de coisas da minha filha, da minha maneira de falar, da minha maneira de educar, que era completamente errada. Por exemplo. Isso é um exemplo. Por exemplo, eu batia nos meus filhos quando eles eram pequenos, quando chegava num nível. Hoje, eu sou contra esse tipo de educação. Tem gente que a Bíblia fala o cajado, né, a vara no filho, ok. Mas eu não concordo. Por quê? Se eu começar esse podcast e falar, rapaz, eu tava vindo aqui, o motoqueiro me fechou, desci do carro e enfiei a mão na cara dele. A gente já vai desmonetizar o canal, né? Não, sei lá, a senhora foi atravessar a rua lá, eu desci e meti a mão na cara dela. Que onde já se viu atravessar fora da faixa? Você vai falar assim, ué, como assim? Não, minha mãe falou pra mim lá, eu virei e dei um tapa na minha mãe. Ninguém vai achar normal. Então eu bater num adulto, tá errado. Eu bater numa criança tá certo? Excelente observação. Não faz Excelente sentido. observação. Pra mim, não faz sentido. E essa é uma construção que aconteceu, né? Dentro do meu relacionamento atual, a gente conversando sobre essa questão de educação, e ela foi falando esse tipo de coisa, e eu falei, cara, faz total sentido. Se eu falar que eu bati na minha mãe, não faz sentido. Que eu bati no meu pai, não faz sentido. Que eu bati num estranho, não faz sentido. Agora eu bati numa criança que tá sendo formada, caráter, que deposita toda a confiança dela em ela mim, não sabe nada. que não sabe de Até nada. animal não faz sentido. Não faz sentido. né? Então eu comecei a pensar, falei, cara, quantas coisas eu não errei na formação do caráter dos meus filhos, porque eu não tinha maturidade. Então, assim, casar cedo é uma opção. Você vai ter que dividir o seu foco, né? Mas me diz, por que você casou cedo? Cara, sendo bem sincero, tá? E aqui a gente tá num ambiente, só nós aqui, né? A gente aqui tem, fica tranquilo. Quando você vem de um lar cristão, de uma formação cristã, a igreja, eu acho que ela erra, e aí eu falo de doutrina, não Deus, erra no sentido de você não pode ficar em pecado, então você tem que casar. Você não pode ficar se amassando no escurinho, você não pode ficar transando antes de casar, então antes de casar, A sua igreja fornicação. qual que era? A igreja de Deus, não importa agora, nesse momento. Tá, mas era uma doutrina bem rígida? Não era ou rígido, não, era até normal. Mas é um Mas padrão, isso é um padrão, sim. é um padrão. E eu não sou a favor de que tem que se liberar, transar antes de casar, não é isso. Mas eu acho que você minimiza muito uma realidade por conta de porque você não pode transar antes de casar. Só que aí você abre pra tudo isso que eu falei agora. Então é melhor o casal não transar antes de casar, ou melhor, não ficar transando antes de casar e já casa logo cedo, tem filho cedo, e aí você cria uma sociedade disfuncional, disforme, carente de paternidade, de maternidade, de senso de pertencimento, de autovalorização, mas pelo menos eu não transei Você antes de diz casar. que Não faz sentido. Uma influência... Não foi uma influência direta, mas foi uma influência indireta. É, exatamente, entendeu? Acho que faltou esse olhar pelo outro lado. Você entende? De fazer, cara, você quer casar, sabe? Espera um Mas pouco.
O que o seu pai falou, faltou talvez a É isso aí. igreja ver, É isso né? aí. Entendeu? Então eu tinha essa dualidade de direcionamento, entendeu? E aí casou, já teve filho, logo em sequência. Eu casei, a minha ex-esposa estava grávida. Aí ela nasceu, a Vitória, morava por um período dentro da casa da minha mãe. E é uma história legal, né? Respeita a minha história. Sou arquiteto São Paulino, mas a gente também dá conta do recado. Quando a gente resolveu casar, eu trabalhava com meu pai de novo. E meu pai, cara, de novo, né? Facilitando as coisas, me emprestou material, me emprestou ferramenta, me liberou do trabalho. E eu fechei um barraquinho de telha em cima da casa da minha mãe. Estrutura metálica, fechamento de telha na lateral, tipo, aquelas lajes, né? Muretinha baixa. Fechei estrutura metálica sozinho. De vez em quando meu irmão ia lá me ajudar, mas grande parte eu fiz sozinho, colocando telha e mudei pra dentro da casa da minha mãe. Então, quando a gente casou, de fato, eu ainda tava terminando em cima, então a gente ficou uns meses morando junto com a minha mãe num quarto lá. E aí depois eu terminei as coisas em cima e a gente mudou. E aí, depois de 2 anos, eu tive a segunda filha. Então, aí nessa época eu já morava numa casa separada da casa da minha mãe, a Heloísa. É Luiz ou Heloísa? Heloísa. Ah, então não é guerreira, desculpa. Então. Eu vi a Heloísa, você não é guerreira, não. Mas é mulher. Desculpa, sua filha não é guerreira, não. E pela numerologia, com esse nome aí. E aí a gente morou, cara, assim, meu pai também, de novo, facilitando, colocou a gente em contato com uma associação, eu comprei tipo, hoje seria Minha Casa Minha Vida, não, CDHU, um apartamento. Aí eu tive a Heloísa, eu tava no segundo ano, me formei. Então eu tive a Vitória, aí depois a minha ex-esposa engravidou da Heloísa, e eu tive a Heloísa no último ano da faculdade, né? Foi 2000, peraí, ó... 2010. Excelente estratégia. Mas é Qual é a brincadeira. data do casamento também? Não, e é aqui, verdade. pra Mano, a minha memória é péssima. E aí toda vez eu falo, cara, eu preciso lembrar. E aí eu tatuei. Hoje eu já sei de cor, mas eu tatuei porque eu não lembrava. Era Pra difícil, data, homem, é. horrível. Então, assim, aí fui lá, tive a Heloísa depois, e aí depois de uns 2 anos, uns 3, 4 anos, aí teve a Estela, e aí a gente seguiu, né? E quais foram os desafios? Cara, tudo isso que eu falei. Amadurecer, aprender a ser pai, mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Hoje eu olho pra Hoje, trás, o que você faria de o diferente? que eu faria de diferente? Eu namoraria mais tempo, porque eu namorei 1 ano, fiquei 6 meses noivo e casei. Então 1 ano, cara, 1 ano. E aí eu falo pra você, ó, vou olhar aqui, não olhei até agora. Qualquer relacionamento profissional, sócio, cônjuge, amigo, respeite as fases. As pessoas passam por inverno, primavera, verão. E às vezes você tá com uma pessoa num relacionamento no verão, que a pessoa tá, uou, tudo dando certo na vida dela, ganhando E acha que dinheiro, ela vai ser estudando assim e pra vai ser assim pra sempre. Aí a pessoa depois perde o emprego, perde o dinheiro, vira do avesso, e aí vira uma pessoa ranzinza, uma pessoa deprimida, uma pessoa pra baixo. Não tô colocando aqui em relação aos meus relacionamentos, eu tô falando no geral, sim, no geral. Então, quando você fica muito tempo num namoro, sei lá, uns 3, 4 anos, 5 anos, você viu a pessoa em várias fases. E eu falo isso não que eu tô falando da minha ex, mas ela poderia ter essa análise de mim, né? Sim. Às vezes casou comigo numa época que eu tava super homem de Deus e depois de um tempo, pô, não é tão de Deus assim. Não era aquilo que eu esperava. Então, o que eu faria de diferente, né? Namoraria mais tempo, certamente. Talvez começaria um pouquinho depois, porque ainda tava vindo naquela pegadona de estudar. Quando entrei na faculdade, Você deveria conheceu ela na igreja. conhecer ela na igreja com 16, 17 anos. Então eu deveria ter feito isso, ter namorado mais tempo, e aí talvez, nesse tempo de namorar mais tempo, a gente poderia chegar num tempo nós dois de falar, cara, você é uma pessoa muito legal. É tipo aquela promoção que você dá pro cara que é o pedreiro, você coloca ele de encarregado, ele é um péssimo encarregado, né? Então ela era minha melhor amiga na época. Então eu podia falar, cara, como amigo a gente é muito, muito top, meu. Mas talvez no relacionamento, talvez, poderia ter acontecido isso antes de casar, de ter filhos, de ter tudo. Amo meus filhos, sim. Eu não tenho dúvida de que eles são uma Sua bênção vida na é minha antes vida. de Vitória e depois de Vitória. É, exatamente. Mas Você faria tudo de novo. exatamente. Assim, Pra fila, né? é uma dualidade que você fala Assim. assim, cara, eu deveria casar cedo, o talvez eu efeito teria borboleta, casado. né? O Mas efeito minha borboleta. filha é uma coisa meio louca. Então eu não gosto nem de ficar criando teando essa Não ideia dá pra toda. não dá pra saber como seria, mas assim, a gente amadurece e dá pra tomar, ou pelo menos aconselhar os seus Eu ouvi filhos uma a frase fazer esses diferente. dias, cara, de um contador, um cara de 70 anos que criou uma empresa espetacular. E ele falou uma coisa assim, falou,
às vezes é perigoso você falar assim, o que que eu faria de diferente? Não tem como você pensar isso. Porque às vezes você só tá aqui hoje porque você tomou as decisões que você tomou lá atrás. Aham, É. verdade. Então, e se eu tivesse feito diferente, talvez eu não tava sentado nessa mesa aqui hoje. Ou, e se eu pensasse isso? Isso não funciona. Uma coisa que ele falou que é legal é pensar. As decisões que eu tomei foram baseadas em decisões, assim, com tudo que eu analisei, eu tomei a melhor decisão? Se foi isso, cara, não tenho que mudar. Agora, o que eu penso é, será que eu fiz uma análise 360? Ou só olhei porque eu queria? Porque o meu pai falou do dinheiro, né? Só marmoraria lá. Se não tivesse meu pai fosse ausente, tivesse morrido, sei lá, eu ia por causa do dinheiro. Aí hoje eu falo, cara, lá atrás eu não tomei uma decisão tendo a certeza que aquela era a melhor decisão. E aí eu penso que várias decisões da minha vida eu tomei no impulso e não foi a melhor decisão. E aí essas decisões, talvez lá atrás, com o conhecimento que eu tinha lá atrás, eu poderia ter tomado uma decisão melhor. Entende o que eu tô querendo dizer? Não. Perfeito. Não é assim, com a maturidade que eu tenho hoje, lá atrás, impossível. Impossível. Não. Agora, com a maturidade que eu tinha lá atrás, Dava pra ter tomado uma decisão um pouquinho melhor. exatamente. A informação que eu já tinha que estava guardada na gaveta que eu não usei. Sim. Um exemplo bobo disso, bobo não, mas pequeno, há 10 anos eu quero aprender inglês. Fato, hoje. 10 anos. Lá atrás, 10 anos atrás, eu não tinha a mesma informação que eu tenho hoje? A mesma informação. Tinha como estudar. Mas, depois eu deixo, depois eu faço. Não E os anos priorizo. passam. E os anos passam e fala, Os se eu anos tivesse colocado metade da energia lá atrás, hoje eu seria um cara super fluente no inglês. Há 5 anos, a mais, até 10 anos também, cara, eu queria ter um corpo físico melhor. Aí eu falo, mas eu não tinha grana pra academia. Mas eu não podia fazer isso dentro de casa. Hoje eu acordo todo dia 20 minutos mais cedo e treino todos os dias na minha casa. Quando eu consigo descer pra academia do prédio, eu desço. Quando eu não consigo, eu faço lá. Baixei um aplicativo que tem 7 minutos de treino diário. 7 minutos. Aí você fala, você não tem 7 minutos no seu dia pra você melhorar um pouquinho o seu condicionamento físico? Qual é o nome do aplicativo aí? Eu nem lembro lá. Treino em casa. Olha o nome do aplicativo. Treino em casa. Acabei de falar, né? Esse é o nome do aplicativo. Treino em casa. 7 minutos. Aí você fala assim, David, mas você vai ficar abdômen trincado com 7 minutos? Não. Mas pelo menos eu não vou ficar Sedentário. Daqui 10 anos você vai olhar pra trás e vai falar assim, eu tomei uma decisão acertada com o que eu tinha de informação naquele momento. Exatamente. Então hoje, o meu pensamento, hoje, assim, tudo tá sendo pautado nisso. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje na minha mão? Eu tenho personal hoje? Não. Eu consigo descer pra academia todo dia? Não. Mas 7 minutos eu tenho. Eu costumo falar o seguinte, que a gente não tem tempo hoje para fazer uma coisa muito simples, que é pensar. A gente não tem tempo para pensar. Tem um livro do Napoleão Hill, mais conhecido, que chama Quem Pensa Enriquece. E eu gosto de falar o seguinte, quem pensa enriquece, quem pensa emagrece, quem pensa... Boa, perfeito. Boa. Faz todas as Perfeito, coisas acontecerem, porque o segredo é pensar, é você parar um tempo do seu dia e pensar, e parar e refletir, que eu tô fazendo certo? As decisões que eu tomei hoje foram assertivas, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Chegar no final do dia, você pensar tudo que você... E melhorar no Que seja na próximo. semana, que seja no domingo, ali 10 minutos no domingo, Kobe e falar Bryant- o que eu posso fazer essa Kobe semana. Bryant fala uma coisa que eu achei sensacional. E, de novo, informação que todo mundo já ouviu. Você tem a informação, mas você não traz aquilo pra si, né? Ele fala, pra mim, todo dia eu tenho que melhorar 1%. Cara, se você melhorar 1%, no final do ano, você tá 360% melhor do que você começou. Se eu melhorar 1% por dia. Mas a pessoa fala assim, eu não consigo melhorar 5%, 10%, então eu não vou nem fazer. Se eu melhorar 1%. Então hoje o que eu faço? Cara, eu estudo 15 minutos de inglês todo dia. Eu aprendo meia palavra. Ou às vezes no outro dia eu volto no mesmo porque eu não, sei lá, não peguei. Mas todo dia eu ouço lá 15 minutos um podcast em inglês. E hoje eu consigo ouvir um podcast de meia hora em inglês sem legenda e consigo entender. Por quê? Todo dia eu tô ouvindo. Uma característica que você falou, né? De você pro cursinho, ir a pé. Você parece um cara bem disciplinado. Aparentemente você é bem disciplinado. Tá vendo aí, mãe? Fala de novo. Não, às vezes você parece que não, mas você faz os exercícios 7 minutos por dia, Aham. 15 minutos por dia. É difícil pra uma pessoa Cara, porque ela não tem a disciplina. Eu vou te falar uma coisa, assim, é muito curioso. Algumas pessoas já falaram isso e eu tenho uma visão totalmente contrária.
Eu penso que eu sou preguiçoso, eu sou desorganizado e por me conhecer, eu busco estratégias para poder tirar isso. Quando eu virei gerente de arquitetura no Pão de Açúcar, e aí talvez eu já tô entrando aqui na vida Não, vamos adulta. entrando. Bora, vai lá. Era a próxima entrar. pergunta. É. meu. A próxima pergunta Tá é no como começo. você entrou, né? Se formou e qual a sua Isso, primeira isso. coisa que você fez? Você já empreendeu, mas já começa. Quando eu Você me foi- formei... Não, você já foi gerente eu vou dar um pause aqui e vou explicar a história, né? Fui fazer estágio na prefeitura eu conheci uma arquiteta, essa arquiteta depois foi trabalhar num escritório de arquitetura e me indicou para esse escritório. Fui trabalhar no escritório, e respeita a minha história, porque eu saí da Brasilândia, fui trabalhar no escritório, na Faria Lima, cara, que só contratava a USP e Mackenzie. Não contratava a Uninove. E eu não preciso nem falar que eu era o único escurinho que tava lá naquele escritório, né? Mas por entrega, por conexão, por pessoas, foi me aberta essa oportunidade. Uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que é a Estela Marques, ela em Tanaka que me indicou e a Estela que me contratou. Fiz uma grande amizade com a minha gerente. Quando eu saí desse escritório, ela me indicou pro Pão de Açúcar, para uma amiga dela. E aí foi um momento que eu também tive que fazer uma transição grande, porque eu odiava varejo. Eu não entendia e odiava. Uma coisa absurda, né? Você não entende de uma área e não gosto. Uhum. É porque eu acho que. Mas aí me permiti, me movimentei, fui e me achei lá. Fiquei 5 anos no GPA. E quando eu saí de lá, eu era gerente de arquitetura do Pão de Açúcar. Então, eu fui gerente nacional de arquitetura no Pão de Açúcar. Caramba. E cuidava do projeto de Que- todas as lojas. Então, mini mercado, supermercado, hipermercado, mall, CDs, shoppings, posto de gasolina. Era a minha equipe que cuidava. Então, eu tinha 5 coordenadoras e 40 arquitetos no time. Cara, o Pão de Açúcar era É. lindo. Então, É, parabéns. todas as lojas a gente cuidava. Mas, assim, o que que eu quero dizer com isso, né? Quando eu saí de lá, quando eu saí da empresa, quando eu me formei, empreendi um tempo com meu pai e criei esse caminho. Quando eu saí de lá do Pão de Açúcar, que agora é o ponto que você me pontuou, que eu já esqueci. Fui Não, embora. Nós estávamos falando da disciplina. Ah, da disciplina, boa. E aí eu cuidava de tudo isso. Então, assim, eu entrava em reunião, o cara me perguntava como é que tá a loja tal. Eu tinha que responder. Eu tinha 40 arquitetos cuidando de... Meu, a gente, tem brincadeira, eram uns 300 projetos por mês que a nossa empresa cuidava lá, o nosso departamento cuidava. E eu sou um cara péssimo de memória, tanto que eu tenho a tatuagem marcada da data de nascimento dos meus filhos, né? Então, imagina saber das lojas, né? Conta pra eles. Ele já sabe. Eu sou um cara péssimo de memória. Então, o que eu falei? Eu preciso criar um meio para que eu possa ter a resposta. Porque eu não posso não ter a resposta, porque senão eu posso ser mandado embora. Então, eu comecei assim. O que eu ia falar o ponto? Né? O ponto crucial de tudo isso. O resultado está primeiro em você se conhecer. Depois que você se conhece, o que você gosta, o que você não gosta, como você funciona, como você não funciona, todo o resto faz sentido. Ah, David, então fala aí o aplicativo que você usa, então eu vou usar o mesmo aplicativo do David. Às vezes pra você não é aplicativo, cara, é outra coisa. Você entendeu? Ah, eu faço que horas? 5 horas da manhã, então eu vou acordar 5 horas da manhã também, porque o David faz 5 horas da manhã. Qual é a sua realidade? Quem é você? O que você quer? O que você gosta? Então, é o Waze, cara. Eu saí da minha casa hoje pra vir pra cá, a primeira coisa que o Waze faz. Aonde você está? E depois, pra onde você vai? O motoboy que veio trazer uma encomenda pra mim aqui, que ele veio daqui do lado, era um caminho pra chegar aqui. Da minha casa pra chegar aqui foi outro caminho. Por quê? Porque da onde eu parti, de onde eu vim. Então, o que eu aprendi também com a minha história, e hoje eu faço muito isso, cara, muito, muito, muito. Cara, eu preciso comprar um copo, porque eu quero um copo pra beber café. Aí eu falo, qual que é o copo que você gosta? Aí você fala, legal. Qual copo que você gosta? Legal. Agora deixa eu ver o que isso faz sentido pra mim. E aí eu vou montar o meu copo. Entendeu? Uma coisa interessante, você falou assim, o Alcoólatras Anônimos, quando uma pessoa é viciada, ela não é remédio que tira ela do vício. O que tira ela do vício é ela se conhecer primeiro. Ela tem que aceitar e se conhecer. E aí sim ela se transforma. E é Se legal conhecer porque é a maior transformação que porque é você a tem. estratégia, né? Pra um cara, ele não pode passar nem na frente do bar. Não pode nem passar na frente do bar. Pro outro é não passar no setor de bebida do mercado. Ele se conhece. Então, voltando ao ponto que você falou, e eu acho curioso quando as pessoas falam isso, porque eu acho ao contrário. Eu tenho uma péssima memória, então eu tenho que ter tudo muito organizado. Por exemplo, hoje, se você abrir minha Mas você agenda... deve ter testado vários métodos. Vários. Eu tinha Vários caderno, por métodos. exemplo, eu tinha 4 coordenadoras. Aí eu tinha um caderno para cada uma.
Aí eu ia pra reunião, eu ia levar 4 cadernos, já vi que não funcionava. Aí depois eu baixei um aplicativo lá que era o Evernote, aí eu colocava no Evernote, começou a funcionar. Então eu dava alguém pensava uma pergunta, eu entrava aqui no aplicativo, colocava o nome da loja, ele puxava pra mim. Tudo aquilo qual era o diário. Então aí olhava o outro gerente como ele fazia a gestão da equipe dele, falava, esse cara faz isso. Comecei a absorver e fui criando meios para eu poder chegar para sanar a minha deficiência. Qual é a minha deficiência? Organização. Então eu tenho que ter. Então você pega a minha agenda hoje, cara, tem por cor, por horário, por tudo, minha Mas agenda. funciona. Mas por quê? Porque você testou. Um exemplo bobo. Minha filha vai no psicólogo uma terça sim, uma terça não. Vai no médico lá na sessão. Uma vez eu levo, outra vez a mãe leva. Eu olho a minha agenda hoje, quando ele falou comigo, não foi? Você falou isso? Cara, quando é que você tem agenda? Cara, eu tenho lá em outubro. Nossa, que cara organizado. Não, é porque eu não lembro mesmo. Então, se eu não colocar na agenda, eu não vou lembrar. Então, a minha agenda funciona. E aí eu comecei a fazer isso com todas as outras. De novo, cara, eu já sei. Eu já uso isso pra isso. Então, vou usar isso pra isso também. Olha o que eu tô fazendo hoje. Faço inglês todo dia, né? Agora. Eu criei uma gamificação pra mim mesmo. Tem um quadro na minha parede, onde eu coloco lá, fiz exercício, coloco um xizinho. Li a Bíblia, coloco lá uma marcação. Quando eu deito e olho para aquele negócio, falo, caramba, hoje eu consegui fazer tudo. Tem dia, cara, que eu tô cansado, que eu olho para aquele negócio e falo, mas eu não vou ler hoje e não vou colocar lá a marcaçãozinha da leitura? Pego o livro aqui, leio 2 páginas. Li. Tá feito. 7 minutos de treino. Esses dias, cara, era 11h55. Eu olhei e falei, vai ter marcação aí sim. Mas esse sou eu. Eu gosto do negócio da gamificação, de você poder ver, sei lá, ticar. Assim, Então, pra mim, por exemplo, lembrete de treino, a gente esquece. Daqui a pouco eu vou. Pum. Eu funciono com despertador. Aquele teu áudio que você mandou lá é o melhor. Despertador pra tudo. Avisa que eu preciso fazer de tudo ali. Então, pra mim não funciona. Sabe por quê? Apitava e falava assim, tá bom, daqui a pouco eu vou. Snooze E continuava aqui. Não. Agora pra mim olhar e falar, cara, faz 3 dias que eu não estudei inglês. Não, vamos lá. E tá funcionando, mas eu me conheço. Então assim, não posso falar assim, vou falar agora o segredo do sucesso. Não. Pra mim, no meu formato de trabalho, isso funciona. E aí, passa essa imagem de mega organização, mas eu gosto de ver o sentido contrário. Eu tenho conhecimento de todas as minhas deficiências e o que eu preciso de fato entregar de resultado, ou o que eu quero ter de resultado, e desenho maneiras de poder chegar nisso. Entendeu? Rapaz, vê nessas deficiências suas. As pessoas os empreendedores, eles são corajosos. Tanto que é uma frase que a gente gosta muito, qualquer famosa. Que os inteligentes trabalham para os corajosos. Os preparados, né? Os preparados trabalham para os corajosos. Cara, essa coragem que você teve, para você começar a sua empresa. Porque empreender é uma coragem. Como foi esse passo que você deu? Cara, é muito engraçado, porque assim, eu acho que tudo vem de novo da base que você tem, né? Meu pai foi corajoso. Ele não tinha referência nenhuma. Pra mim não foi coragem. Ele foi desbravador. Desbravador. Pra mim não foi coragem. Pra mim foi só replicar. Porque eu via meu pai, cara, tem mês que tá com grana, a gente vai no McDonald's, vai no cinema, sabe? Compra roupa diferente e tal. Tem mês que tá sem grana, não dá. Mas eu sabia que em algum momento ia dar de novo. Então, assim, não é uma coisa irreal, entende? Então, eu sempre tive comigo a certeza que eu ia empreender. Olhei pro meu pai e ele sempre falou pra mim, nunca coloque seus resultados na mão de outra pessoa. Nunca deixe que outra pessoa determine o seu futuro. Você mesmo tem que ter o controle da situação. E aí, quando eu tava lá no GPA, no começo eu falei, mano, me achei aqui, velho. Tem cara que ganha 50 mil reais aqui por mês, e eu sabia, gente que tinha salário alto e tal. Fazer minha carreira aqui, tenho bônus, tenho férias, não sei do que. Mas aí depois com muito esforço, muita entrega, muita coisa, né? Já virei noite trabalhando lá e tal. Falei, cara, se um dia um diretor não for com a minha cara, vai mandar eu embora. O sustento da minha família E tá na mão de tá outra na pessoa. mão de outra pessoa. Se o cara não gostar de mim, e lá várias vezes tinha esse negócio de mandar isso. embora e tal, não sei Mundo do que. corporativo, né? E aí começou a me acender de novo essa questão de empreender. E eu falei, não, o meu resultado tem que estar na minha mão. Quer dizer que se hoje eu vendo essa caneca aqui por R$2 e eu tenho uma sacada diferente que eu vou vender por 10, porque eu tive essa sacada, essa dinâmica, esse network, esse contato, é resultado pra mim. Então eu comecei a já me mexer lá dentro pra poder voltar a empreender. Então assim,
É coragem sim, né? Não vou diminuir, que não é algo fácil, ainda mais eu com 4 filhos. Pessoal, mas é louco. Você vai perder estabilidade, convênio para Pão poder de açúcar. empreender, uma empresa grande Pão e de tal, não sei açúcar. do que. Já tava com o grupo francês? Já tava, já. Na verdade, eu entrei no mês que o francês assumiu. Eu entrei em junho de 2012, no mesmo mês que o Casino assumiu. Mas pra mim era um cenário normal. Pra quem não tem essa referência que eu tive do meu pai, ou que não tem essa visão, acho que é louco. Talvez era dúvida, né? Acho que é louco. Pra mim era tipo, não, cara. Porque eu conseguia enxergar que lá fora, e aí é legal a sua apresentação no começo que aconteceu isso, eu ia ter mais resultado do que lá dentro. Então, assim, até a história que eu conto no livro, eu escalei o topo da minha carreira, cheguei numa montanha top, né, legal. E aí quando eu olhei a vista, eu falei, não é essa vista que eu quero, não. Desci a montanha, e aí tem aquele vídeo de 2018, eu barbudo, de boné na obra, carregando ferramenta, e eu falo no vídeo, há 6 meses atrás, eu tava andando de maletinha, camisa, terninho, sentando na mesa pra fazer reunião do Grupo Pão de Açúcar. 6 meses depois eu tô de boné, barbudo, dirigindo a Kombi, levando ferramenta, porque eu tinha voltado a trabalhar com meu pai na serralheria, né? Mas eu tenho certeza pra onde eu tô indo. Então, onde eu tô agora, ele é passageiro. E é muito legal porque 3 anos depois, eu já tava lançando livro, já tava de novo no BNI, andando de camisa de novo. E Só aí os é altos e legal porque hoje, por exemplo, eu me vejo mais alto do que o pico que eu tava antes. Consegui ter, né, assim, construir a mesma renda mensal, consegui construir bons relacionamentos. Hoje a minha empresa tem projetos em 20 estados do país, como o DSX, né? Não mais eu como funcionário, mas pelos relacionamentos, pela entrega e tudo mais, a gente construiu uma coisa legal e tô subindo. Tô indo embora. Fantástico, Tô indo sensacional. embora. 20 estados. 20 Uma estados. empresa de arquitetura tem 20 estados, é incrível. É. É E é sensacional. legal porque, assim, é incrível, mas eu olho pra tudo isso com uma simplicidade tão grande. Porque, assim, não é, soberba. É no sentido de, é possível, entende? É possível, não é algo irreal. Não é algo, nossa. Mas por quê? Porque Você aprendeu isso no Pão de Açúcar? Porque você gestionava 40 engenheiros, 40 arquitetos. Esse processo, você usa isso no... Pão de Açúcar foi crucial pra mim em 2 fatores. Primeiro, gestão, de entender como você gerenciar tanta informação ao mesmo tempo, tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas hoje, 98% do resultado que eu tenho em varejo veio de conexões que eu fiz no Pão de Açúcar. Então, gerente de projetos, gerente de obras virou gerente de outro lugar, me levou. O cara que era de compras foi para outro lugar, me levou. Minha diretora que foi para outro lugar, me levou. Então, assim, os relacionamentos que eu construí muito bem lá dentro me abriram várias portas no mercado. Então, eu tenho case de clientes que vieram de diretores, clientes que vieram de pares, clientes que vieram de arquitetos. Teve arquiteto que saiu do meu time, foi trabalhar em outro lugar e me indicou lá para poder, depois que eu abri minha empresa, para prestar serviço, entendeu? Então, os 20 estados veio exatamente do varejo. Então, eu tenho loja da Smart Fit em Recife, eu tenho projeto de escolas em Guararapes, eu tenho projeto de uma reforma de uma prefeitura no Amapá, que veio através de uma amiga minha que me indicou para fazer um projeto lá. Eu tenho um projeto em Balneário Camboriú de levantamento cadastral de lojas do varejo, que veio também de contato de lá. Então, a gente fez Caidu, mais de 15 lojas, sul de Minas, São Paulo, até aqui no ABC. Esse fim de mundo. No Shopping Santo André, lá, a gente fez a loja do Caidu aqui do Shopping Santo André. Shopping Cara, Praça da então, Moça. os seus relacionamentos foram cruciais para o sucesso do seu negócio. Cruciais. Hoje a dica que eu deixo pra qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa na vida é, primeiro, relacionamento. Primeiro se conhece. Depois conhece o outro. Se conecta. E disso, cara, vem qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, você quer ter um cliente nos Estados Unidos daqui 5 anos, começa nessa mesa aqui. Um dos arquitetos que está hoje no livro, né, e já entrando já também no livro que a gente está fazendo, né, eu tô coordenando um livro de coautoria com 12 arquitetos, cada um especialista numa área diferente, arquitetura hospitalar, arquitetura de casas para Airbnb, projeto rápido, né, projeto em container, paisagista, urbanista, enfim. Um deles tem um escritório nos Estados Unidos. Então aí eu trago ele no livro para falar sobre arquitetura internacional, como é um arquiteto daqui fazendo um projeto lá, né? Cara, e assim, você vê assim, as conexões tá muito mais perto do que você imagina. Sim. Só que, e é uma coisa que eu falo hoje, Tá com os olhos abertos. tem um amigo meu que ele fala, né, o Rafael Mindranço lá de Alphaville, que ele fala que o resultado que você não tem está com as pessoas que você ainda não se conectou.
E aí eu brinco com ele e falo assim, eu só dou um plus aí. O resultado que você não tem ainda está no nível da conexão que você não tem. Quer dizer, hoje o que o Renato tá precisando, às vezes eu tenho. Só que a gente só não trocou ideia ainda. A gente só não sentou numa mesa e teve tempo de mesa, de Sim. conversar e expor. E ao contrário também. Às vezes eu tô Sim. precisando de alguma coisa que o Renato tem e eu nem sei que ele tem. Por quê? Porque a gente se conhece, mas não aprofundou ali uma conversa. Então Entendeu? você já tem um livro escrito e vai ter outro. O seu livro escrito. Eu tenho um livro que eu participei como coautor ano passado, falando sobre empreendedorismo, que é o meu sonho e meu chefe. E lá nesse livro eu conto um pouco dessa história da saída do GPA e como é que foi empreender, porque ele fala que quando você tem um chefe, o seu chefe manda, você faz. E quando você quer empreender, o empreendedorismo vira o seu chefe. Então ele fala, cara, como empreendedor você tem que fazer tal coisa. Você pode não querer, mas você tem que fazer. E esse agora é mais focado nessa parte da arquitetura, focado mesmo nas 12 áreas da arquitetura. Tem um prazo quando você vai. Mas fala o nome do seu primeiro livro. Meu sonho e meu chefe, o primeiro. E esse agora são as 12 áreas da arquitetura. O lançamento agora vai ser em novembro, no evento do Network Constru. E a gente também deve fazer um lançamento em alguma livraria do JK, em São Paulo, Livraria da Vila, na Vila Olha Madalena. quanta informação você tem aí, hein? Já pega esse. Tá Produção, barato o livro. Coloca Ah. o QR Code do Instagram Põe o aí, QR do Code David aí. Já compra, vai ter desconto quem comprar. Vai ter, vai ter. DSX Projetos É aí, o isso aí. Instagram. E a DSX O Projetos. QR aí. Code vai estar aparecendo. David, a história tá maravilhosa. Vamos ter que trazer o David de novo aqui. Tem que trazer o David de novo. Essa história aí. Tem que trazer o tempo David de tá novo. acabando aqui e a gente tem ainda o bate-bola aqui. Eu quero só concluir a história Só- toda. Desculpa. Quando o Jô Soares, ele, né, quando o entrevistador, né, o entrevistado, tapagava o povo, né? Tá acabando. Ah! Não, vocês tocaram, já- Não, lembro Era sim. assim mesmo. Assistia com meu pai no sofá, tipo, nada a ver. Né? Você tava falando da sua história, altos e baixos, altos e baixos. Eu lembrei muito do logo nosso aqui, ó, que é o altos e baixos ali, ó. Tá vendo Legal, ali o show. minha história ali, ó, e ali dá uma sequência. E a gente acredita muito nisso, que todas as histórias têm altos e baixos, né? Que são pontos de inflexão que mudam totalmente a história. Parabéns pela sua história. Concluindo aqui com o nosso bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas e aí você responde aí o que você pensa sobre. Você tem alguma frase motivacional assim que te inspira? Uma frase de vida, alguma coisa assim, não? Cara, eu gosto muito de ler, estudar e tem muitas coisas que pesam na minha cabeça, né? Eu fiz parte do BNI, que é o Business Network International, que é uma associação de network de empresários. Lá aprendi uma frase, um mantra, vamos colocar assim, que ele consolidou tudo que eu penso hoje. Lá a gente falava que era o giver's gain, né? Que é em inglês é dar e depois receber. Então hoje eu não diria uma frase, mas eu acredito muito no transbordar. Quanto mais eu transbordo na vida das pessoas, quanto mais eu ajudo as pessoas, automaticamente mais eu sou ajudado. Então, o pensamento que eu tenho é, se eu ajudo 3 pessoas, eu abro 3 caminhos de possibilidades de soluções virem até mim. Então, se eu contribuo com 3 pessoas, são 3 caminhos, 3 oportunidades, 3 destinos que eu consigo abrir, aonde eu consigo também ter a resposta para os meus problemas. E não é nem trazer de volta, né? Dei dinheiro porque vai ter dinheiro. Não é nem isso que eu falo. Eu penso mesmo na lei da semeadura. Acredito muito nisso. É resultado hoje de tudo que eu tenho feito na minha vida profissional, pessoal, relacionamento e essa questão de transbordar. Então é um pouquinho do que eu penso. Muito bom. Um fracasso que você teve e que você traz como aprendizado, né? Cara, é difícil. Tem bastante coisa. Mas eu acho que o principal aprendizado hoje, falando um pouquinho, né, do que a gente falou aqui, da questão pessoal, a minha paternidade, eu acho que, certamente tenho muita coisa de decisões que eu tive lá atrás erradas, tendo as informações, importante, né, não com a cabeça que eu tenho hoje, mas tendo o cuidado de tomar decisão a partir de uma análise mais completa das coisas. Não só no que eu acho, não só no que eu quero, não só no que eu acredito, mas entender um pouquinho do impacto dessa decisão no todo, traz resultados completamente diferentes. Então, acho que o grande fracasso, eu acho que é uma palavra pesada, mas eu acho que o grande tropeço, diria, foi algumas decisões precipitadas nesse sentido. E uma grande conquista. Cara, várias. A primeira foi que eu consegui me passar no ProUni e fazer a faculdade, foi a primeira. Hoje, como DSX, tendo o alcance que a gente está tendo, né,
Foi muito engraçado porque eu tive um alcance muito grande como varejo e a gente mudou pouco tempo atrás como incorporação. Já tenho a oportunidade de sentar em muitas mesas, né, que muita gente está batalhando bastante tempo para sentar e eu consegui sentar já nessas mesas, sentando com pessoas importantes. Então, acho que a grande conquista hoje é poder olhar para isso e falar, cara, valeu a pena o meu mindset, minha maneira de pensar e contribuir para os resultados que eu tenho tido hoje. Um livro que você indica, que você leu e mudou sua vida. Cara, um livro incrível, que é do Ivan Misner, que é o fundador do BNI, chama Who is in Your Room? Ó, primeiro livro que eu li em inglês, hein? Eu li o livro todo em inglês, Muito bom. mas tem ele em português também, que é Quem Está na Sua Sala. E nesse livro, o Ivan Misner fala que a sua vida é como uma sala que ele só tem uma porta, e uma porta de entrada, e não tem porta de saída. Todas as pessoas que entram lá vão permanecer pro resto da vida. Então, a sua professora do primeiro ano do jardim de infância, ela foi sua professora, ela tá na sua vida. Faz parte Talvez da ela sua tá história. lá no cantinho, tá numa prateleira longe, mas ela faz parte da sua história. Só que tem muita gente que a gente deixa entrar na nossa vida que traz um resultado negativo. Então ele fala muito sobre como você treinar o seu porteiro, o seu doorman, que ele fala, né, o doorman, para que ele te ajude a filtrar o tipo de pessoa que entra, porque uma vez que entrou na sua vida, lá vai ficar para sempre. Então, você poder blindar a sua vida, o seu coração. Cara, é um livro fantástico, eu super recomendo a leitura. Muito bom. Eu vou ler. Eu vou ler. E um filme que você... Tem um filme que eu cito sempre, cara, e eu aprendi a olhar as coisas com uma perspectiva diferente do que é mostrado ali, né? Que é o filme do Golpe Duplo, do Will Smith e a Margot, a Barbie, né? Tá com ele lá no filme. E ele é um ladrão no filme e tal, e um ladrão profissional. E aquele filme me deu um insight que eu levo pra vida hoje. Isso também eu falei pro meu pai, inclusive. Meu pai é um cara que ele tem muito resultado. E como ele teve resultado, ele acredita que todo mundo pode ter resultado. Então, como não é possível que você não quer sair aí da Brasilândia, da periferia? Pô, dá pra sair daí, dá pra ter uma vida melhor, tal. E ele sempre foi muito incisivo nisso. E eu falava pra ele, pai, tem gente que não quer. Tem gente que nem consegue enxergar, tem gente que não consegue entregar isso. Então, às vezes, você fica forçando um funcionário seu a ter uma entrega que o cara não vai te entregar aquilo. E esse filme, ele usou um termo que eu falei, é isso. No filme ele fala, existem pregos e martelos. Nunca queira que um prego seja um martelo, ou um martelo seja um prego. Então ele fala ali no contexto do filme, né, na questão do roubo e tal, mas me ajudou a pensar que é exatamente isso. Tem gente que nasceu para ser funcionário, o cara gosta disso, ser CLT, e tá tudo bem. Ele construiu a carreira dele, a vida dele é apoiada naquilo. Sim. Eu não posso demonizar quem quer ser funcionário, quem quer ser CLT. Eu tenho meu pensamento, meu mindset, minha realidade. E assim vice-versa. Então cabe muito mais você poder entender, para essa decisão, para esse momento da minha vida, para essa situação, qual é o tipo de pessoa que eu preciso ter comigo? É prego? Então eu vou atrás de gente que é prego. Eu vou encher uma laje? É um tipo de gente que eu vou chamar, né? E você tem que ter no seu convívio todo tipo de gente. Eu vou abrir uma empresa? É outro tipo de gente que eu tenho que chamar. Então esse filme me ajudou a como eu posso dizer isso? Essa clareza. A ter essa clareza, mas ali pincelar mesmo, pintar ali um quadro que ficou claro, estampado pra mim, uma coisa que eu já tinha um pouco comigo. É um grande filme também pra poder assistir. Maravilha. A sua vida, se ela fosse uma frase assim, você trataria como? A sua história? Uma frase história é da sua se vida. permita, o resultado está no movimento. O resultado está no movimento. Movimento. Quer concluir fazendo alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Não. Eu achei sensacional. A minha frase, sensacional. Sensacional, maravilha. David, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que sua vida, sua história vai inspirar muitas pessoas aí. Tenho certeza disso. Nós trouxemos aqui uma camiseta aqui, ó. Ô, rapaz, olha só. Respeita a minha história. Eu que agradeço demais o convite. Deixa aí, já aproveita, deixa a mensagem final pro público aí. Antes do público, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Uma coisa que eu aprendi muito, muito, é que a gente, como eu falei há pouco, quando a gente toma o nosso tempo para poder fazer diferença na vida das pessoas, automaticamente a gente é abençoado também. Automaticamente o que a gente busca, a gente procura, Deus, ele coloca a mão dele, sabe? Eu hoje entendi, e pra mim é um senso de propósito, saber que, cara, quem sentou comigo 1 hora, ele tem que levantar da mesa pensando, cara, foi uma hora muito bem aplicada. Foi. Eu penso ainda assim, no BNI foi? eu falava isso, pro pessoal. Quando você fizer uma reunião 1 a 1 com outro profissional, ele deixou a agenda dele
pra ficar 1 hora sentado com você pra ouvir alguma coisa do seu negócio. Ele tem que levantar daquela mesa e falar, cara, foi 1 hora muito bem aplicada. Quiçá a melhor hora do meu dia. Então, quando a gente transborda na vida do outro, a gente cria relacionamento e esses relacionamentos trazem a solução do nosso problema, né? E esse espaço de vocês aqui, cara, é fantástico. É fantástico. E que mais pessoas possam ser inspiradas e que um dia alguém possa acordar vocês e falar, cara, um dia eu ouvi um programa de vocês e a minha vida mudou. Eu tenho certeza que com esse conteúdo que vocês estão aqui, vocês vão ouvir muitos testemunhos desse tipo e que é muito relevante esse trabalho. E uma coisa só, e aí já entro na mensagem final, que eu sempre deixo para as pessoas, e eu tenho aprendido isso também, de novo, né? Mais uma das informações que está na gaveta, e eu tenho revisitado as minhas gavetas e aprendido a tirar coisas boas de lá, é que às vezes a gente tem tantos sonhos, tantos desejos, tantas vontades, e aí a gente sabe, vai dar problema. A gente sabe disso. Mas às vezes no primeiro problema você fala, mano, não faz sentido isso não. Vou buscar outra coisa, vou tentar. Então hoje é legal, né? Toda vez que eu conto a minha história, nossa, que legal, você foi gerente no Pão de Açúcar, né? Você tem projeto, nananana. Cara, mas eu sei o quanto que eu ralei, quantas vezes eu não quis desistir, quantas vezes eu indo caminhar com fome lá porque eu tinha comido só arroz zoado na escola na merenda e não tinha comida de tarde. Cara, é a dificuldade. Só que muitas vezes é nessa dificuldade onde a gente é provado, a gente é testado para poder validar a gente para entrar no próximo nível. Então a dica que eu deixo para todo mundo é: tenha plena certeza que vai dar errado. Tenha plena certeza que você vai se sentir incapacitado. Tenha plena certeza que você vai ver gente melhor que você no caminho. Tenha plena certeza que vai ter dia que você vai pensar, que merda que eu tô fazendo. Mas não desistir. É o invernão, vai chegar. A roda gigante passa lá embaixo também. Mas persistir e continuar, vai chegar um dia que você fala assim, valeu a pena. Valeu a pena porque... E aí, valeu a pena porque... Não é porque eu ganhei muito dinheiro. Valeu a pena porque eu fui relevante na vida de alguém, pelo menos pra mim. Né? Hoje eu vi uma frase do Thiago Brunet que eu achei incrível, que ele falou, cara, Deus te permite ter muitos resultados, não é porque para você ter dinheiro. Porque às vezes o seu resultado é a chave para você poder falar o que você precisa falar ou entregar o que você precisa entregar na vida de outra pessoa. Se você tem resultado, as portas se abrem para você sentar como aqui. Se não tivesse resultado nenhum, talvez não seja convidado para sentar aqui. E sentar aqui é uma oportunidade não para eu ganhar mais visibilidade, mas porque tem alguém que está ouvindo e fala, cara, se esse pretinho aí conseguiu, eu também consigo. E aí a vida dessa outra pessoa, a família dela, os amigos dela, os filhos dela, vão ter o resultado. Então o resultado que eu tenho não é para mim. Sim. O resultado que eu tenho é para poder transbordar para as pessoas que estão à minha volta. E quanto mais a gente gera esse entendimento de processo e de resultado, mais a gente tem chance de ter resultados melhores. É isso aí, maravilha. Aí a gente termina de uma seguinte forma. Obrigado, né? Agradecendo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você vai olhar para a câmera 3 ali, câmera 3, e você vai falar assim, eu sou o David Santos, respeita a minha história. Rapaz, gostei, hein? Gostei, hein? Vamos lá agora sim, tipo, pá? Beleza. Eu sou o David Santos e respeita a minha história.